A missa, parte por parte, pelo padre Luiz Sestinato, editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, ou ainda comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro. Dê uma olhada nos links, eles estão todos no descritivo deste vídeo e de todos os demais. E façam como, por exemplo, o meu amigo, nosso amigo David, que nos comprou este livro. Muito obrigada, meu querido amigo. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Eu conto também, é claro, encarecidamente com a oração de vocês. Por favor, peçam por mim a Deus Nosso Senhor. Muito obrigada àqueles que lembram-se de mim em suas orações, aliás. E a todos, que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Uma boa escuta a todos. 16º, o Evangelho. Um sábio do Oriente tinha o dom de ensinar, e gostava de ensinar por meio de parábolas. Certo dia ele contou esta parábola. Dona Verdade, vendo que havia muita coisa errada na face da terra, resolveu sair pelo mundo para ensinar os homens a viver. Ela saiu nua, despida de qualquer adorno, como ela é, na verdade. Foi um fracasso. Ninguém a recebia. Todos viravam o rosto. Alguns até lhe bateram a porta na cara. E assim Dona Verdade foi andando, sem encontrar acolhida. Estava já terminando a volta ao mundo, quando se encontrou com Dona Parábola. Por mais amigas que sempre foram, Dona Parábola quase não a reconheceu e lhe disse assustada: Dona Verdade, a senhora está tão abatida, tão triste. O que anda acontecendo? E Dona Verdade respondeu amargurada: porque estou velha e feia, ninguém me recebe. Já me cansei de peregrinar inutilmente. Então Dona Parábola disse-lhe: ah, não seja por isso. Vista a minha roupagem bonita e verá como vai ficar simpática. Dito e feito, com a vistosa roupagem de Dona Parábola, Dona Verdade foi bem acolhida. O Evangelho, palavra de vida. Jesus, o mestre dos mestres, não poderia ter deixado de falar em parábolas. Sua palavra, cheia de poder do Espírito e de sabedoria, por si só já atraía as multidões. Mais ainda porque usava de parábolas ou comparações tiradas da vida do seu povo. E quando falava, Jesus costumava se colocar num lugar mais elevado para ver e ser ouvido, ser visto pela multidão. Fosse num pequeno monte ou no barco. Assim deve ser ainda hoje quando se proclama a Boa Nova em nossas missas. Toda a Assembleia está de pé numa atitude de expectativa para ouvir a mensagem. E o padre ou o diácono proclama o Evangelho, junto da estante, num lugar mais elevado para ser visto e ouvido claramente por todos. Essa palavra, solenemente anunciada, não pode estar dividida com nada, com nenhum barulho, com nenhuma distração, com nenhuma preocupação. É como se Jesus, em pessoa, se colocasse diante de nós para nos falar aquilo que mais nos interessa. A palavra do Senhor é luz para a nossa inteligência, paz para nosso espírito e alegria para o nosso coração. Por isso, essa palavra do Evangelho deve ser esperada com fé e alegria. O canto de aclamação é uma espécie de aplausos para o Senhor que vai nos falar. Em ambientes devidamente conscientizados, até se costuma bater palma na hora da aclamação. Pode-se fazer uma procissão. Após o Concílio Vaticano II, a liturgia deixa uma certa liberdade para a criatividade, possibilitando assim algumas iniciativas que venham trazer mais vida e participação ao culto divino. Por isso, antes da proclamação do Evangelho, pode-se fazer uma procissão com a Bíblia ou o lecionário e as velas. Para se dar mais destaque ao anúncio da palavra de Jesus, é bom que 2 ministros ou acólitos segurem uma vela em cada lado da estante onde se faz a proclamação do Evangelho. A liturgia precisa destes sinais para ressaltar a grandeza do rito. Para a proclamação do Evangelho, o leitor saúda a Assembleia, e esta responde da seguinte maneira:
O padre diz: o Senhor esteja convosco. Todos respondem: Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Lucas, Marcos. Glória a vós, Senhor. No final do Evangelho, o padre diz: Palavra da salvação, e beija o livro sagrado. E todos respondem: Glória a vós, Senhor. Os 4 Evangelhos. O Evangelho, como mensagem de salvação, é um só, mas foi escrito por 4 evangelistas. Por isso falamos que há 4 evangelhos: o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. 2 desses evangelistas fazem parte do grupo dos 12 apóstolos, Mateus e João. Marcos e Lucas não são do grupo dos 12. Os 3 primeiros evangelhos têm muita semelhança entre si, conservam o mesmo estilo e narram quase todos os mesmos fatos. Por isso são chamados de sinóticos, isso Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho escrito por São João tem um estilo diferente e focaliza outros fatos e palavras de Jesus, dando destaque para a divindade do Senhor e penetrando mais o mistério do Filho de Deus. Lembramos que um evangelista dá mais minúcias do que outro na narração do mesmo fato. Um omite algumas palavras de Jesus, outro as coloca. Um conta um acontecimento, outro o omite. Mas não há contradição entre os 4. Eles apenas se completam e comprovam que Jesus é o Messias e que anunciou o reino de Deus. Queremos também lembrar que o simples anúncio do Evangelho já é em si uma graça de Deus, mais ainda se for vivido. Jesus disse: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Teste. O que significa a monição ao Evangelho? E a aclamação, que sentido tem? Qual o valor das velas na hora do Evangelho? Quais evangelistas não eram apóstolos? Que são os sinóticos? O que significa o Evangelho na sua vida? Existe um ou 4 evangelhos? Explique. 17º. Homilia. Amadeu começou a sentir algumas dores pelo corpo e muito desânimo. Procurou o médico e contou tudo. O médico pegou um papel e foi ouvindo e escrevendo ao mesmo tempo. Acabada a consulta, o médico mandou fazer uma porção de exames no laboratório e tomar outros tantos remédios. Na hora, Amadeu parece que tinha entendido tudo, mas em casa pegou a receita, leu, releu e acabou sem saber que exames fazer e que remédios tomar. Aí ficou com vontade de jogar a tal receita no fundo da gaveta e esquecer lá. Mas pensando bem, resolveu ir até a farmácia para decifrar aquela escrita complicada. O farmacêutico foi lendo e explicando cada coisa. Era tudo muito fácil. Assim pode acontecer a muita gente que tem a Bíblia nas mãos. Lê, mas não entende. Ou acaba guardando o livro sagrado numa estante para nunca mais pegá-lo. Ou pede uma explicação a quem entende e põe em prática. É uma questão de vida ou morte, como um remédio receitado. A ordem de Jesus. Jesus tinha encerrado sua missão na terra. Havia ensinado o povo, e particularmente os discípulos. Tinha morrido e ressuscitado dos mortos. Missão cumprida. Mas sua obra de salvação não podia parar ali. Devia continuar até o fim do mundo. Por isso, ele passou aos apóstolos o seu poder recebido do Pai. E lhes deu ordem para que pregassem o Evangelho a todos os povos. Assim lhes falou o Senhor: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei com que obedeçam a tudo quanto ensinei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Depois de lhes falar, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava e lhes confirmava a palavra com sinais. Como se vê, a Igreja recebeu pessoalmente de Jesus, de viva voz, a missão de evangelizar os povos. E desde aquele dia até hoje, ele vem realizando essa missão. Os bispos são os responsáveis diretos pela continuidade da obra missionária de Jesus.
Com eles trabalham os padres e os cristãos leigos engajados na pastoral. E Jesus tem dado prova de que caminha com a igreja e a sustenta com seu poder divino. Pois se ela estivesse por conta somente dos homens, já se teria acabado há muito tempo, como todos os reinos do tempo de Jesus. Filipe explica. Se um homem do povo pegar a Constituição brasileira e a ler todinha, pouca coisa ele vai entender. Se uma pessoa qualquer pegar o projeto de um edifício com todos aqueles cálculos, também terá muitas dúvidas. Assim acontece com a Bíblia Sagrada. Precisamos de quem a explique. Os próprios apóstolos, depois de ouvirem as parábolas, pediam a Jesus que lhes explicasse o que elas queriam dizer. Há uma passagem da Bíblia que mostra como essa explicação homilia. É o caso ministro da rainha Candace, da Etiópia, que descia de Jerusalém a Gaza. Ele tinha ido ao templo para adorar a Deus e voltava lendo a Sagrada Escritura no trecho do profeta Isaías, que diz: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante de quem o tosquia, ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Inspirado por Deus, Filipe aproximou-se da carruagem e perguntou ao ministro: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe o etíope: como é que posso entender se não há ninguém que me explique? E pediu a Filipe que subisse ao carro, sentasse ao lado dele e lhe explicasse aquele trecho. Então Filipe explicou que aquela profecia referia-se a Jesus Cristo, levado ao martírio da cruz. Nessa hora, a graça de Deus moveu o ministro para a fé em Jesus, e ele pediu o batismo. Havia ali uma água corrente. Eles pararam e Filipe o batizou. A homilia é isso: a interpretação de uma profecia ou a explicação de um texto bíblico. É difícil entender hoje aquilo que foi dito há muitos séculos. Cada época tem seus costumes e sua linguagem. No tempo de Jesus, a mentalidade era outra e a língua também. Para entendermos o que foi dito por ele, precisamos estudar os costumes e a língua daquela época. E só isso não basta. A Bíblia não é um livro de sabedoria humana, mas de inspiração divina. Precisamos da graça de Deus. Quem faz a homilia fala oficialmente em nome da Igreja, movido pelo Espírito Santo, como foi o diácono Filipe. O sacerdote é esse homem de Deus. Na homilia, ele atualiza o que foi dito há 2000 anos. Diz o que Deus está querendo hoje com aquela mensagem proclamada àquela comunidade ali presente. E os fiéis não devem levar em conta a pessoa do padre em si, com seus defeitos, mas o próprio Cristo, que disse a seus discípulos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Nota: o presidente da celebração eucarística sempre deve fazer a homilia, mesmo que seja numa missa simples. E durante a homilia, a assembleia fica sentada. Teste: com que palavras Jesus enviou os apóstolos? O que é uma homilia? Dê um exemplo bíblico. Por que a homilia é necessária? Pode alguém crer em Jesus e rejeitar os padres? Basta ter conhecimento científico para fazer homilia? Você ouve com atenção a homilia? Leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10º a 31º. Aliás, meus caros, do 16º eu pulei, né? Me perdoem. A sugestão de leitura bíblica em relação ao Evangelho, que foi lido antes, o capítulo anterior, a leitura bíblica então é Mateus capítulo 13, versículos 1º a 23º. E deste capítulo, mais uma vez, a leitura bíblica recomendada é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 31º. 18º, profissão de fé. Um edifício estava em chamas. No segundo andar havia uma menina de 10 anos. O fogo estava no primeiro andar e a fumaça subindo envolvia todo o prédio, aumentando a confusão. Ninguém via nada. A menina gritou pedindo socorro ao pai que estava na praça. Ouvindo a voz da filha, o pai correu, colocou-se embaixo da janela e disse:
Filha, pode saltar que eu pego você. A menina respondeu apavorada: Tenho medo, papai, eu não estou vendo você. E o pai disse: Não se preocupe, filha, pode saltar, que eu estou vendo você. A menina pulou e caiu nos braços do pai. Assim deve ser a vida do cristão, um salto para os braços do Pai. Mesmo que a gente não esteja vendo a Deus, basta reconhecer a sua voz. Ele não nos engana. O símbolo apostólico. A fé é a base da religião, o fundamento do amor e da esperança cristã. Jesus disse: tudo é possível a quem crê. E São João fala que a fé é a arma que vence o mundo. A verdadeira fé supõe a confiança. Crer em Deus é também confiar nele. Um dos momentos mais belos da liturgia da palavra é, sem dúvida, logo após a homilia, quando toda a assembleia se levanta e faz solenemente a sua profissão de fé, recitando em voz alta: Creio em Deus Pai. Com essa atitude queremos dizer que cremos na palavra de Deus, que foi proclamada e estamos prontos para pô-la em prática. É como um juramento público. Há dois textos diferentes para a profissão de fé, o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. O primeiro vem do tempo dos apóstolos, por isso se chama símbolo dos apóstolos. É um resumo das verdades da fé professada pelos primeiros cristãos. É também o mais curto e mais recitado nas missas. Vamos recordá-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Símbolo niceno-constantinopolitano. No século IV, um teólogo chamado Ario começou a ensinar que Jesus era apenas homem e não Deus. Isso é uma heresia. Heresia é a negação de uma ou mais verdades da fé. Para afirmar a divindade de Cristo e combater o arianismo, foi feito o Concílio de Nicéia no ano de 325. Aí a Igreja colocou no creio algumas palavras a mais, acentuando a divindade de Jesus, como estas: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Logo depois surgiu outro herege, de nome Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo. Então a Igreja se reuniu no Concílio de Constantinopla, no ano de 381, e acrescentou umas palavras, afirmando que o Espírito Santo é verdadeiro Deus. São estas as palavras: Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Daí resultou essa profissão de fé mais extensa, que chamamos de símbolo niceno-constantinopolitano, por ter sua origem nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Vamos recordá-lo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Este símbolo é recitado apenas alguns domingos, geralmente quando se fala de Jesus como Messias, o Filho de Deus. Como o símbolo dos apóstolos, ele é uma síntese das verdades fundamentais da fé para manter os cristãos unidos, na medida em que foram se espalhando pelo mundo. É bom recitarmos sempre o creio, mesmo fora da missa, pois ele tem o poder de afugentar o maligno, assim como o sinal da cruz, feito com fé. Hoje há seitas religiosas modernas que, como o arianismo, afirmam que Jesus não é Deus. Para as testemunhas de Jeová, por exemplo, Jesus é o primogênito das criaturas, mas não é Deus. Ele é criatura e não criador. É um homem privilegiado pelo Pai, mas não é Deus como o Pai. Tal heresia se baseia nesta frase de Jesus: o Pai é maior que eu. Mas é preciso entender que Jesus disse isso como um homem, na condição de servo de Deus, pondo-se a serviço de nossa salvação. Não podemos ficar com uma frase isolada. Temos que ver todo o contexto bíblico. Em outros lugares, Jesus afirmou que é Deus como o Pai. Por exemplo, eu e o Pai somos um. Disse também: Pai, glorifica-me junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Negar a divindade de Cristo é erro grave, pois se ele não é Deus, então não pode nos salvar. Só Deus salva. Teste. Quais os 2 símbolos que recitamos na missa? Você sabe o símbolo dos apóstolos? Como surgiu o símbolo niceno-constantinopolitano? O que é arianismo? O que é uma heresia? Qual o erro das testemunhas de Jeová? Você tem pensado nas palavras da profissão de fé? Você vive no dia a dia a sua fé? Leitura bíblica, Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 20. 19. Crer na Igreja. O bar do seu Candinho é o mais movimentado da vila. É um ponto de encontro dos amigos. Ali todo mundo entende de qualquer assunto, sobretudo depois de tomar uma branquinha. Ontem o seu Braulino saiu com esta: o padre mandou um convite lá em casa pra gente ir à missa, mas não vou não. Onde já se viu o padre de bigode? É uma pouca vergonha. E aproveitaram para descarregar uma porção de coisas contra a igreja. O Joaquim até levantou o copo com 2 dedos de cachaça para brindar. Um outro disse: esse negócio de muita reza é bobagem. A minha vizinha não sai da igreja e vive brigando com o marido. Quase se pegaram. O seu Diógenes deu contra, dizendo: vocês não sabem o que estão falando. A igreja é coisa santa, vem de Deus. A coisa ficou pior. Acendeu a fogueira mais ainda. E alguém respondeu imediatamente: se a igreja fosse santa e viesse de Deus, o padre Pino não teria casado. O Papa não moraria no palácio. O caminho da descrença. Na profissão de fé dizemos: creio na Santa Igreja Católica. Estamos certos ou errados? Se os cristãos têm tantos pecados, podemos chamar a Igreja de santa? Sim, da nossa parte a Igreja é pecadora, porque é feita de criaturas humanas imperfeitas. Mas, da parte de Deus, a Igreja é santa, porque Jesus caminha com ela até o fim do mundo, e ela tem a presença do Espírito Santo que a ilumina e santifica. Quando falamos creio na Santa Igreja Católica, estamos dizendo que aceitamos a Igreja como obra de Jesus e instrumento da salvação, sustentada pela graça de Deus, apesar das suas falhas humanas. Crer em Deus é fácil. O difícil é crer na Igreja, porque ela tem sua face manchada pelo nosso pecado.
Por isso, o caminho da descrença é este. Primeiro, o ateu deixa de crer na igreja, depois em Jesus Cristo. E, finalmente, não crê em Deus. Primeiro se deixa de crer na igreja, depois em Jesus Cristo e, finalmente, não crê em Deus em absoluto. Dizer simplesmente que não tem fé é coisa que não fica bem ao ser humano. O homem, em geral, não tem coragem de dizer eu não acredito em Deus, porque ele se sente rebaixado, parecendo um irracional. Então ele diz que tem fé, mas não crê na igreja, pois a sua descrença na igreja ele consegue justificar, pontuando falhas que de fato existem nas pessoas da igreja. Depois, ainda com certa boa aparência de inteligente, o homem consegue dizer que crê em Deus, mas não em Jesus Cristo, pois acha impossível de se explicar que alguém seja homem e Deus ao mesmo tempo. Então nega a divindade de Jesus. Diz que aceita Cristo como um profeta, ou primogênito das criaturas, como dizem as testemunhas de Jeová, ou como um vidente e grande médium, segundo os espíritas. Finalmente, o terceiro passo da descrença consiste ainda em se dizer que tem fé em Deus, mas é um Deus vazio, distante, frio, impessoal, uma espécie de energia solta no espaço, um Deus teórico, que não significa nada. Um Deus que é produto da imaginação de poeta e que não exige nenhum relacionamento pessoal nem compromisso de vida com ninguém. É simplesmente um modo elegante de ser ateu sem precisar dizer que não tem fé. Quem não crê na igreja não crê em Deus. Vimos no encontro 17 que a igreja é portadora da salvação. Quem crê em Deus Pai, crê em Jesus, enviado pelo Pai para salvar. E quem crê em Deus deve crer na igreja, que ele fundou e a qual entregou a sua missão de salvar a humanidade. Jesus, quando enviou os apóstolos para anunciarem o evangelho, disse-lhes: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. A salvação é obra de Deus, vem de Jesus. Mas o próprio Cristo quis ter os homens como colaboradores nessa obra, anunciando e levando a salvação a todos os povos. Para isso ele enviou os apóstolos, dizendo-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A São Pedro, primeiro chefe visível da igreja depois de Jesus, o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não dominará sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O próprio Deus quer que acreditemos na igreja. E isto provamos através de um fato bíblico. É o caso de Tomé. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos que estavam reunidos em uma sala. Estavam todos menos Tomé. E quando Tomé chegou, disseram-lhe: nós vimos o Senhor. Ao que Tomé respondeu-lhes: se eu não vir nas suas mãos os sinais dos pregos e não colocar o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos novamente reunidos no mesmo lugar, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus acrescentou: tu creste, Tomé, porque viste. Felizes os que creem sem terem visto. O que Tomé negou. Agora perguntamos: em quem Tomé não acreditou? Em Cristo? Não. Ele duvidou da palavra dos colegas, os apóstolos, que eram a igreja, oficialmente ali reunida. Por isso Jesus repreendeu-o e chamou-o de incrédulo, pois não crer na igreja é o mesmo que não crer em Deus. Cristo é inseparável do Pai, e a igreja é inseparável de Cristo.
Quem despreza a igreja despreza Jesus, do qual procede a salvação. A comunhão com a igreja é garantia de salvação, porque o Senhor lhe disse: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Lembremos que a nossa fé na igreja é só naquilo que se refere à nossa salvação, pois um assunto de política, de economia ou de ciências, a igreja pode errar, como qualquer outra empresa humana. A assistência do Espírito Santo é para que a igreja não erre em assunto de fé. Não podemos rejeitar a igreja por causa dos pecados pessoais dos seus membros. Isso não nega que a igreja seja divina, pelo contrário, prova que ela é sustentada por Deus e não pelos homens, pois se fosse pelos homens, já teria pifado há muito tempo. Quando os judeus queriam matar os apóstolos por darem testemunho de Jesus, Gamaliel achou melhor não matá-los. Ele disse que, se a igreja fosse uma obra de Deus, não adiantaria combatê-la, e se fosse obra dos homens, ela se acabaria por si mesma. Pois bem, aí está a igreja, atravessando já 20 séculos. E ouso acrescentar aqui, meus caros, para quem diz que a igreja não é santa, lembremos que temos santos. Leiam os santos doutores, aprendam com eles. Eles, sobretudo, são a parte santa de fato da igreja quando falamos de igreja pecadora e santa. Nós também temos a nossa parte com a santidade, mas eles, sobretudo, os canônicos, servem de referência para o fato e comprovação de que a igreja é santa. Esses não pecam mortalmente, no máximo venialmente, porque justamente podem cometer erros. Contudo, ainda assim, são santos. Santos em uma plenitude de santidade que não conhece mais a morte e, portanto, não cometem pecados mortais. Assim sendo, a igreja tem o seu lado santo. Obviamente santo, constatamente santo, canonicamente santo. Então não há por que refutá-la. Basta conhecê-la de fato, com sobriedade, honestidade intelectual, moral, filosófica. Leiam, aprendam. Teste. Por que é difícil crer na igreja? Qual é o caminho da descrença? Hein? Como é o Deus de um ateu? O que aconteceu com Tomé? Ele duvidou de quem? Que disse Jesus sobre a sua igreja? A igreja não erra, ela não erra quando fala sobre o quê? Você crê na igreja? Você participa ativamente dela? E você se considera membro da igreja? Leitura bíblica, João capítulo 21, versículos 15 a 25. 20º, Oração dos Fiéis. Arquimedes nasceu no ano de 287 a.C. e é respeitado até hoje como físico, geômetra e matemático. É dele esta famosa frase: dá-me um ponto de apoio e com uma alavanca eu levantarei o mundo. Os movimentos religiosos da igreja aplicaram essa palavra alavanca para a oração, porque a oração tem o poder de remover montanhas e até de expulsar os demônios. Certa vez, um homem levou seu filho possesso para os apóstolos curarem. Estes ordenaram para que o demônio saísse do menino, mas o demônio não saiu. Depois o homem levou o filho a Jesus, e Jesus expulsou o diabo. Então, no fim do dia, os apóstolos perguntaram ao mestre: por que nós não conseguimos curar o menino e o Senhor conseguiu? E Jesus respondeu-lhes: essa casta de demônio não se expulsa a não ser com muita oração e jejum. As principais intenções. No começo da missa, vimos que existe a oração coleta. É uma oração breve proferida pelo presidente a fim de colocar a assembleia em clima de fé para ouvir a palavra de Deus. Agora vem um espaço mais abrangente para a oração, onde os fiéis também colocam publicamente as suas intenções. Por isso se chama a oração dos fiéis.
Vem logo após a profissão de fé ou após a homilia, se não houver profissão de fé. A oração dos fiéis encerra a liturgia da palavra. É a palavra de Deus feita a oração. Depois de ouvirmos a palavra de Deus e de professarmos nossa fé e confiança em Deus que nos falou, nós colocamos em suas mãos as nossas preces de maneira oficial e coletiva. E fazemos essas orações confiando em Jesus, que disse: Pedi e receberei, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a quem bate, se abrirá. Essa oração dos fiéis é também chamada oração universal, ou mesmo, como dizem alguns, preces da comunidade. O missal romano, falando sobre a oração dos fiéis, diz o seguinte: na oração universal ou oração dos fiéis, exercendo a sua função sacerdotal, o povo suplica por todos os homens. Convém que, normalmente, se faça esta oração nas missas com o povo, de tal sorte que se reze pelas seguintes intenções: pelas necessidades da Igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem qualquer necessidade e pela comunidade local. Liturgia é vida. Cabe à equipe da liturgia a iniciativa de ver as intenções próprias nas diversas circunstâncias naquela igreja local, pois a missa deve ser algo que interesse a comunidade, que toque a vida de seus participantes. Em outras palavras, a missa é um ato litúrgico de uma igreja viva, concreta, encarnada, que enfrenta os problemas reais do dia a dia. Por isso, o concílio permite maior criatividade em certas partes da missa, como na oração dos fiéis, possibilitando que a fé expresse algo vivencial. Acabou aquele tempo em que os leigos iam à igreja para assistir à missa de maneira passiva. O concílio lembrou que os fiéis participam ativamente do culto, em decorrência do seu batismo. Como batizados, todos nós participamos da missão do próprio Cristo, que é sacerdote, profeta e rei. O leigo pode e deve exercer o sacerdócio comum, pelo qual celebra a Santa Missa juntamente com o sacerdote. O cristão leigo é responsável na igreja. Assume com alegria e responsabilidade aquilo que é do interesse da sua comunidade. A paróquia é uma comunidade viva, que tem na missa o seu ponto mais elevado. Rezar juntos. A liturgia deve ter a força de converter os que duvidam e fortalecer os que vacilam. Quem entrasse na igreja por engano na hora da missa deveria sentir-se atraído pela fé viva e alegria contagiante que unem a todos num só coração e numa só alma. Mesmo que o meu pedido não seja pronunciado em voz alta, eu posso colocá-lo na grande oração da comunidade. Assim, a minha oração se torna oração de toda a igreja e adquire um crédito maior. O que eu não posso fazer na missa são as orações particulares, como leitura de livros piedosos, novenas e mesmo a oração do terço. Na missa, reza-se a missa. Na oração dos fiéis, a introdução e a conclusão são feitas pelo presidente. As outras preces são feitas pelos fiéis em voz alta. Em geral, as preces terminam com um apelo à comunidade, como este: rezemos ao Senhor. Ao que a Assembleia responde mais ou menos assim: Senhor, escutai a nossa prece. Durante a oração dos fiéis, todos dizem de pé, pois é a posição própria do orante. Assim rezavam os primeiros cristãos. Teste. O que Jesus falou sobre a oração? Por que se compara a oração a uma alavanca? O que o batismo nos faz? Como deve ser a liturgia? Em que lugar da missa está a oração dos fiéis? Quais as intenções fundamentais da oração dos fiéis? Você gosta de orar com a comunidade? Por quê? A comunidade paroquial tem sentido para você? Leitura bíblica, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 10. E, meus queridos, caso não tenham percebido,
Essa oração dos fiéis é também conhecida como preces da comunidade. 21º, liturgia eucarística. Dizem que um egoísta chamado Tifão morreu e foi direto para o inferno. Um dia, porém, reconheceu seu pecado e pediu perdão a Deus. Imediatamente apareceu-lhe um anjo e lhe disse: Tifão, Deus ouviu sua prece e enviou-me para ver se você praticou algum ato bom que possa justificar sua entrada no céu. Ó Senhor da misericórdia, que ato bom poderei ter feito? Minha vida foi só egoísmo. Estou perdido, respondeu Tifão. E o anjo insistiu: mas Tifão, alguma coisinha, como dar a alguém um copo d'água. Nem isso você fez? Nem isso. E como você tratou os animais, Tifão? Bendito seja Deus! Um dia tirei o pé para não pisar numa aranha. Bem-aventurado é você, Tifão! Só por isso Deus lhe dará o céu, com uma condição: nunca mais seja egoísta. E no mesmo instante desceu do céu uma corda grossa feita de fios de aranha. Tifão agarrou-se nela e começou a subir. Foi subindo, subindo. Quando estava perto do céu, olhou para baixo e viu alguns companheiros de sofrimento tentando pegar a ponta da corda para subir também. Então lhes disse: larguem! Essa corda é só para mim! Imediatamente a corda rompeu-se e ele caiu. Ceia e sacrifício. A lenda da corda nos ajuda a entrar no espírito da liturgia eucarística, onde o mesmo pão é repartido para muitos irmãos. A Eucaristia reúne duas coisas. Como sacramento, renova a ceia pascal, e como sacrifício, renova o ato redentor de Cristo na cruz. Pois na ceia, Jesus deu aos discípulos o seu sangue que ia ser derramado pela redenção da humanidade. Daí a íntima ligação da Eucaristia com o sacrifício de Jesus. A missa, porém, mesmo como sacrifício, não tem aquele sentido de morte, próprio dos sacrifícios dos pagãos. Ela é o sacrifício de louvor do Cristo ressuscitado que venceu a morte. Graças a Deus, hoje temos a missa comunitária. Ela é para todos. Ninguém pode ficar dono da missa. Não pode querer que ela seja só para si ou só para um determinado falecido. O sacrifício redentor de Cristo é universal. Destina-se a toda a humanidade. E não é como um bolo que, sendo repartido para muitos, reduz o tamanho da fatia. Não. O valor da missa é espiritual, infinito para todos. Assembleia celebrativa. Na liturgia eucarística, todos são celebrantes do mistério da salvação. Ninguém assiste passivamente. São todos convivas do divino banquete. Cada um deve sentir-se convidado pessoalmente por Jesus, que é o presidente invisível da celebração. O missal romano diz: na missa ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convidado e reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, para celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico. Por isso, a esta reunião local da Santa Igreja aplica-se de modo eminente a promessa de Cristo: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, ninguém se sinta isolado e esquecido dentro da missa. Jesus reuniu em torno da mesa os seus amigos. Em Cristo, todos se fazem irmãos, filhos do mesmo Pai, sem distinção entre ricos e pobres, doutores e analfabetos. É como está escrito: há um só corpo e um só espírito, assim como, graças à vossa vocação, fostes chamados a uma só esperança. Há também um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Todos os gestos, palavras, preces e cantos realizados na liturgia da palavra devem levar a Assembleia a participar da ceia que o Senhor desejou ardentemente celebrar com seus discípulos. E a missa não pode ficar reduzida somente àquela hora de rito. Ela deve dar sentido a toda a nossa vida.
Assim como em todos os dias da semana devemos estar vivendo a nossa missa. Liturgia não é só rito e palavras, é, sobretudo, vida. Presença de Deus e exultação da vida. Dissemos que Deus está presente na celebração, e esta presença se manifesta de vários modos. Jesus se faz presente pelo sacerdote, que é seu representante, presente pela assembleia, no meio da qual o Senhor prometeu estar, presente pela palavra, que é viva e eficaz, presente pelo pão e vinho consagrados, que são o corpo e sangue do Senhor, vivo e ressuscitado. E a presença de Deus na missa não é estática, mas dinâmica. Não é uma presença de quem apenas está ali, mas de quem age e provoca uma grande alegria. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Mas para os primeiros cristãos significa muito mais. Era a beracá dos hebreus. É a intervenção divina que provoca em nós a exultação da vida. É Deus vivo que passa por nós, toca a nossa vida com a sua graça, arrastando-nos para si e provocando em nós uma verdadeira festa. E essa alegria imensa nos leva a dar graças e a louvar a Deus. Esse é o sentido original de Eucaristia. Teste. Como é a lenda da corda? Quais os dois aspectos da missa? Como se manifesta a presença de Deus na missa? Por que ninguém pode ficar dono da missa? O que é a Eucaristia ou a beracá dos judeus? Você participa da missa em comunhão com os outros? Leitura bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. 22º, Procissão das Oferendas. Quando eu estudava no Ipiranga, em São Paulo, um dia saí para uma caminhada em direção a São Bernardo. Era uma manhã fria do início de maio do ano de 1959. À beira da estrada havia montes de lixo, e ali estavam 2 meninos, lotando de papel um carrinho feito de caixote sobre 2 rodinhas de rolamento. Os meninos eram muito pobres. Cinta de barbante, camisa sem botão, pés descalços. Olhei para eles e perguntei: "O que vocês estão fazendo?" E o mais velho pensou um pouco e disse: "Eu vou falar, mas é segredo. Nós estamos catando papel para vender e comprar um presente para nossa mãe no Dia das Mães. Ela não sabe." Foi uma grande lição para mim. Aqueles meninos pobres não estavam pensando neles, mas no presente que iriam dar à sua mãe. Presente de pobre, dado com amor e carinho. Lembrava a oferta da viúva no templo, elogiada por Jesus. Ela deu 2 moedinhas pobres, mas valiam mais que os donativos caros dos ricos, porque, como disse Jesus, ela dava tudo o que possuía. O que dizer da procissão das oferendas? A procissão das oferendas não é coisa que precisa ser realizada. Não faz parte essencial da missa. É um ato opcional. Faz-se quando tem uma razão especial. Se estiver virando rotina e perdendo o sentido, é melhor não se fazer mais. E quando há a procissão das oferendas, o comentarista deve explicar o sentido das ofertas, sobretudo quando se leva algum objeto não litúrgico, como no caso de missa de formatura ou de aniversário da cidade. As ofertas não podem ficar isoladas, mas devem ter um significado e ajudar a participação da comunidade na liturgia. No início da missa, o presidente e os ministros ficam nas cadeiras em frente ao altar. Eles não vão para o altar porque este representa a mesa da ceia, que começa propriamente na liturgia eucarística. Mas terminada a oração dos fiéis, o presidente e os ministros vão para o altar a fim de prepararem as oferendas. Meus caros, eu acredito que aqui haja um erro de edição, um erro de escrita, certo? Porque até onde eu saiba, pesquise e conheça, o altar é sim aquilo que representa o próprio Cristo, pela unção do altar, e a mesa da ceia. Então, quando o autor aqui fala, eles não vão para o altar
porque este representa a mesa da ceia, que começa propriamente na liturgia eucarística, me dá a impressão de que ele quis dizer o contrário, né? Eles vão para o altar porque este representa a mesa da ceia, que começa propriamente na liturgia eucarística. Mas, terminada a oração dos fiéis, o presidente e os ministros vão para o altar a fim de prepararem as oferendas. Ou talvez ele queira dizer apenas que sentarem-se lá não é por conta do altar em si, ainda, mas que, a partir da hora em que é terminada a oração dos fiéis, aí sim, eles se aproximam do altar a fim de prepararem as oferendas. Mas justamente, o altar simboliza, representa sim a mesa da ceia. E é a presença de Cristo entre nós, inclusive, tá? O altar é sempre ungido com óleo e, portanto, com o óleo da unção que faz com que seja a presença viva de Cristo ali entre nós. Por isso que se faz, inclusive, a vênia em relação ao altar. Não é porque é um mero altar, simplesmente, mas porque ele recebeu uma unção específica, constando a presença constante de Cristo ali. E por isso a vênia, por isso a reverência perante o altar, certo? Nesta altura, o altar está preparado. Corporal estendido no centro, como uma toalhinha, missal aberto, o cálice e a patena com a hóstia grande do sacerdote. Segundo alguns entendidos, a hóstia grande não deve ser separada na patena, mas vir junto na âmbula com as hóstias dos fiéis, para não tirar o sentido de unidade do presidente com a assembleia, na comunhão. As pessoas que trazem as oferendas em procissão não as trazem apenas em seu nome, mas representando toda a comunidade. Por isso, as pessoas que trazem as ofertas devem ser dignas representantes da comunidade, pois o seu trabalho, a sua fé, o seu amor, a sua vida cristã devem corresponder àquilo que realmente é o povo de Deus ali presente. Durante essa procissão, canta-se o canto do ofertório. As principais ofertas são o pão e o vinho. Podem-se trazer outras coisas, como ramos de trigo, cachos de uva, água, flores. Antigamente, os cristãos traziam de suas casas o pão a ser consagrado. Hoje, esse sentido de trazer fica simbolizado pela procissão das ofertas. Essa caminhada, levando para o altar as ofertas, significa que o pão e o vinho estão saindo das mãos do homem que trabalha. As demais ofertas representam igualmente a vida do povo. A flor, o símbolo do amor, e a gratidão. A coleta em dinheiro, fruto do trabalho e da generosidade dos fiéis. Os alimentos e vestes são o gesto concreto da fraternidade dos cristãos. Nossa oferta é um direito divino. Na hora do ofertório, colocamos na cesta a nossa oferta para a conservação e manutenção da casa de Deus. Não é uma esmola. Deus não é mendigo. É o Senhor da nossa vida. Ele não precisa de uma esmolinha, mas merece nossa gratidão em sinal de retribuição a tantos benefícios que dele recebemos. Infelizmente, há quem dê um miudinho que, se desse a uma criança, esta nem o aceitaria. É hora de mostrarmos a nossa generosidade. A oferta tem também um sentido educativo. É um gesto espontâneo e consciente, bem evangélico, que deve representar nosso desapego e nossa libertação. Assim está na Bíblia. Cada um dê com liberdade de coração, sem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Se a nossa oferta não for sinal de amor e gratidão, é melhor não darmos nada. Olhe o que o Senhor nos fala através do profeta Malaquias. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, não é isto um mal? E quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é um mal? Vamos, oferecei-o ao vosso governador para ver se ele ficará contente convosco e vos dará de bom grado a recompensa. Outra condição para Deus aceitar a nossa oferta é que estejamos em paz com nossos irmãos. A fé não pede apenas a minha comunhão com Deus, mas também com os irmãos. Jesus disse: se ao apresentares a tua oferenda ao altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Teste.
Quais as ofertas sem as quais não há missa? Como era a oferta do pão antigamente? É necessário fazer procissão das oferendas? Que significam as diversas oferendas? Que sentido tem nossa oferta em dinheiro? O que disse o profeta Malaquias sobre a oferta? Você dá a sua oferta com generosidade e alegria? E o dízimo, você paga? Leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 10.